Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 26 de maio. O plenário do Supremo Tribunal Federal julga a validade de convenções coletivas de trabalho que restringem direitos de empregados não previstos na Constituição Federal. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. Ministros do STF se manifestam sobre violência em operação policial no Rio de Janeiro e aguardam explicações. STF invalida leis de Minas Gerais que permitiam a convocação temporária de professores sem concurso. E ainda, reportagem especial mostra como funciona o efeito multiplicador das teses firmadas pelo Supremo em casos com repercussão geral reconhecida. Na abertura da sessão plenária desta quinta-feira, ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestaram sobre a violência da operação policial na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, há 2 dias e que resultou na morte de 26 pessoas. Houve reações ao fato de o STF ter sido responsabilizado por autoridades locais. Essa violência policial é lamentável, que com um quadro extremamente preocupante. E com palavras de autoridades locais atribuindo ao Supremo Tribunal Federal a responsabilidade por essa tragédia que nós sabemos que é um problema estrutural. Todos nós fazemos votos de que esse quadro seja superado. Preciso que as coisas sejam ditas com muita clareza e que sejam vistas com uma perspectiva realmente isenta. No momento tenso que nós vivemos, nós devemos, na verdade, contribuir para a superação das crises e não para ficar aí a apontar culpados ou bodes expiatórios. Apenas para subscrever essa perspectiva de muita preocupação que se tem e que agora foi vertida nas palavras do eminente ministro Gilmar Mendes, e que já era desde ontem também a preocupação de Vossa Excelência, de todo esse tribunal, e de modo especial esta afirmação, segundo a qual esse tribunal está entre as instituições que procuram soluções e não apenas imputar responsabilidades. Eu, tendo em vista a posição que se encontra o Supremo Tribunal Federal, achei por bem não polemizar com a Polícia Militar, porque a Polícia Militar ela deve satisfações e eu estou aguardando essas satisfações. E nesta mesma sessão foi retomado o julgamento sobre a validade de convenção coletiva que limita direitos trabalhistas não previstos na Constituição. A Confederação Nacional dos Transportes, autora da ação, questiona decisões do Tribunal Superior do Trabalho e de tribunais regionais do trabalho que declararam inválidos dispositivos de convenções coletivas pactuadas entre transportadoras e motoristas e, assim, condenaram os empregadores ao pagamento de horas extras e de horas trabalhadas em dias de descanso, antes da vigência da Lei 12.619 de 2012, que disciplinou os direitos e deveres dos motoristas profissionais. A CNT pede a suspensão de condenações ao pagamento de hora extra a motoristas externos, alegando que as decisões questionadas violariam os princípios constitucionais da segurança jurídica, da isonomia e da livre iniciativa. Em dezembro de 2019, o relator da ADPF, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos na Justiça do Trabalho que tratem da validade de norma coletiva que restrinja direitos trabalhistas não previstos constitucionalmente, inclusive sobre jornada de trabalho de motoristas de transporte de cargas. No primeiro dia de julgamento, o ministro Gilmar Mendes ressaltou que convenções e acordos são necessários em momentos de crise, já que permitem que trabalhadores permaneçam empregados e que empregadores consigam se reestruturar.
Também destacou que a redução ou limitação dos direitos trabalhistas por acordos coletivos deve, em qualquer caso, respeito aos direitos absolutamente indisponíveis constitucionalmente assegurados. São excepcionais as hipóteses em que acordo ou convenção coletiva de trabalho podem reduzir garantias previstas no padrão geral heterônimo justo-trabalhista. Isso ocorre, porém, ou somente nos casos em que a lei ou a própria Constituição expressamente autoriza a restrição ou a supressão do direito do trabalhador. É o que se vislumbra, por exemplo, nas redações dos incisos 6, 13 e 14 do artigo 7º da Constituição Federal de 88, os quais estabelecem que são passíveis de restrição por convenção ou acordo coletivo questões relacionadas à redutibilidade salarial, duração, compensação e jornada de trabalho, em verbis. Na retomada do julgamento, o ministro Gilmar Mendes votou pela procedência da ação, por entender que as decisões questionadas ofendem a supremacia das convenções e dos acordos coletivos. Entendo que as decisões da Justiça do Trabalho que afastam a validade da incidência do artigo 62.1 da Convenção das Leis do Trabalho, deixando de aplicar cláusula contratual de acordos e convenções coletivas em que deliberada sua aplicação à categoria para situações ocorridas antes da entrada em vigor da Lei Federal 12.619 de 2012, ofendem os princípios constitucionais da segurança jurídica, da isonomia, da livre iniciativa e principalmente a supremacia das convenções e dos acordos coletivos. A ministra Rosa Weber, que havia pedido destaque, divergiu do relator, votando, em princípio, pelo não cabimento da ação e, no mérito, pela manutenção das decisões judiciais questionadas. Nessa linha, tenho por incabível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental pela constatação, primeiro, da inexistência de conflito entre normas autônomas, instrumentos coletivos de trabalho, e heterônomas, legislação trabalhista, a suscitar possível desconsideração de cláusulas coletivas em face do artigo 62.1 da CLT. Ao contrário, as decisões impugnadas ajustam-se ao teor das convenções de trabalho pertinentes, traduzindo mera exegese do artigo 62.1 da CLT. A sessão do STF terminou há pouco. Vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que tem os detalhes desse julgamento. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Alexandre de Moraes acompanharam integralmente o voto do relator. Já o ministro Edson Fachin acompanhou a divergência aberta pela ministra Rosa Weber. Na sequência, os ministros Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski conheceram da ação, mas no mérito votaram pela improcedência da DPF, divergindo do relator. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado na semana que vem com o voto do ministro Dias Toffoli e do ministro Luiz Fux. William. Obrigado, Marta. Em decisão no plenário virtual da Corte, os ministros do STF decidiram que leis de Minas Gerais que permitiam a convocação temporária de professores sem concurso são inválidas. O julgamento foi no plenário virtual. Por unanimidade, os ministros concluíram que as normas do Estado de Minas Gerais, que permitiam a convocação temporária de profissionais sem vínculo com a administração pública para funções de magistério na educação básica e superior, são inválidas. A previsão constava em leis anteriores à Constituição de 88, para suprir vagas decorrentes de vacância de cargos efetivos. A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. O ministro relator, Ricardo Lewandowski, afirmou que as leis questionadas não se enquadram nas exceções previstas para a contratação temporária de pessoal. Para o relator, a dispensa de concurso público para a contratação de servidores é medida extrema, que só pode ser admitida em situações excepcionais, sendo dever da administração pública tomar todas as providências para evitá-las ou, na pior das hipóteses, remediá-las. Acrescentou ainda que o STF também entende que é preciso que os casos excepcionais estejam previstos em lei, que o prazo de contratação seja pré-determinado, que a necessidade seja temporária
e que o interesse público seja excepcional. Lewandowski concluiu: ao permitir a convocação de forma genérica e abrangente, as leis de Minas Gerais contrariam a Constituição e a jurisprudência do STF. O Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho assinaram nesta quinta-feira um termo para a gestão compartilhada da TV e da Rádio Justiça. A parceria amplia a modernização da infraestrutura das emissoras e o espaço utilizado na programação pela Justiça do Trabalho. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, e o presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, assinaram o termo de execução descentralizada no Salão Nobre do Supremo. O Tribunal Superior do Trabalho vai repassar recursos à Corte e, em troca, poderá utilizar a infraestrutura de produção e transmissão de programas por meio da TV e da Rádio Justiça, assim como serviços de pessoal necessários para o trabalho ao longo deste ano. A TV Justiça, ela tem como trabalho específico a difusão das manifestações do Supremo com relação à democracia, às liberdades, às igualdades e às razões públicas que estão compostas no ideário da nossa nação, que é a Constituição Federal. Então, Vossa Excelência permite que o Supremo Tribunal Federal dê continuidade a esse trabalho que, na sua essência, é um dos pilares da democracia, que é informar e bem informar a cidadania para que haja um exercício livre e consciente da soberania popular. Com o coração rejubilado, né, em contribuir com a sua administração, com a administração da TV Justiça, que é um veículo que tem sido olhos e ouvidos, né, da cidadania brasileira, da advocacia, da magistratura, e que tem dado e feito um trabalho grandioso, né, em prol e em benefício da democracia brasileira. Veja a seguir. Tribunal Superior Eleitoral aprova a criação de mais 2 federações partidárias para as eleições de 2022. Voltamos a instantes. A importância da TV Justiça é levar informação não só para os operadores de direito, com diversos cursos de fácil acesso para nós advogados e estudantes, debates de extrema relevância, julgados que a gente pode acompanhar, mas também para levar informação para dentro da casa do cidadão, que é tão carente de informações jurídicas sobre os seus direitos e deveres. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou a criação de mais 2 federações partidárias. Uma vai ser formada por PSDB e Cidadania. A outra é resultado da junção de PSOL e Rede. Agora, os partidos participantes de cada federação devem atuar como uma única legenda entre 2023 e 2026. Para poder participar das próximas eleições, a federação deve ser aprovada no TSE até o dia 31 de maio. O registro de federações para esta eleição, considerado o exíguo prazo disponível, conforme assentou o ministro Roberto Barroso na ADI 7021 do Distrito Federal, medida cautelar, deve se restringir a um exame objetivo das disposições legais e regulamentares. Foi o que eu fiz. Isso significa que a aprovação da regulamento da federação por esta corte especializada não implica chancela de todos os seus termos. O Superior Tribunal de Justiça reformou a decisão que não considerou crime a oferta de celular a policiais para evitar prisão por posse de droga. De acordo com o processo, o juiz condenou o réu a 2 anos de reclusão pelo crime de corrupção e, em relação à posse de drogas, houve transação penal. Porém, na avaliação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não teria havido crime de corrupção, porque os policiais não teriam o dever de efetuar a prisão nessa hipótese, já que a lei de drogas despenalizou a posse para uso pessoal.
O relator, desembargador convocado Jesuíno Rissato, explicou que o crime de corrupção ativa ocorre com a conduta de oferecer vantagem indevida a funcionário público para que retarde ou deixe de praticar o dever funcional. E basta o oferecimento da vantagem indevida para configurar a corrupção ativa, independentemente de a oferta ser aceita. Rissato observou ainda que, embora o acórdão recorrido tenha afirmado que não haveria ato de ofício a ser praticado pelos policiais, o entendimento do STJ é alinhado ao do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a lei de drogas não descriminalizou a conduta de posse de drogas para consumo pessoal. Apesar de não ser punível com prisão, é crime e, por essa razão, é obrigação do policial conduzir o autor do fato ao juízo competente ou à delegacia para registro do termo circunstanciado. Desta forma, a quinta turma confirmou decisão monocrática anterior do relator e deu provimento ao recurso especial do Ministério Público, determinando ao Tribunal de Justiça Fluminense que prossiga no julgamento das alegações da defesa, afastada a tese de ausência de tipicidade. E no próximo bloco tem mais uma reportagem especial da série sobre os 15 anos da repercussão geral. Voltamos já. Porque a TV Justiça é importante para a sociedade. A TV Justiça é importante para a sociedade justamente pelo seu propósito em informar e esclarecer de maneira imparcial e transparente todas as informações jurídicas relevantes para a sociedade, principalmente com relação aos direitos e deveres jurídicos, os quais sempre são transmitidos de maneira ampla, clara e restrita, espelhando a realidade das notícias em momento praticamente real. Começou hoje o seminário sobre os 15 anos da repercussão geral, um instrumento processual que serve de filtro para os recursos extraordinários e ajuda a diminuir o número de processos que chegam à corte. O seminário reúne juízes, ministros, representantes da Suprema Corte, de outros tribunais e de turmas recursais que têm competência para mandar recursos extraordinários ao STF. A ministra aposentada do Supremo, Ellen Grace, participou da implantação da repercussão geral. Ela lembrou o acúmulo de processos na Justiça na época e falou sobre o papel da repercussão geral de desafogar o judiciário e de permitir que a decisão sobre um determinado caso sirva de base para processos semelhantes em tramitação no judiciário. A repercussão geral, se querem a minha opinião, outra coisa não é senão a velha arguição de relevância. A arguição de relevância foi retirada da Constituição, do texto da Constituição de 88, por instâncias da Ordem dos Advogados. Então, conseguiu a Ordem dos Advogados retirar a arguição de relevância, o que foi, no meu entendimento, um grande equívoco e foi uma das causas da grande crise de números que até hoje nós vivemos. A ministra Ellen Grace também comentou que havia muita desconfiança dos advogados. Eu, em casa, às vezes acordava no meio da noite assustada, pensando que a Ordem dos Advogados iria reclamar imediatamente porque os advogados não tinham acesso e que poderia aquele plenário virtual ser considerado um tribunal secreto, coisa que não é permitida pela Constituição. E fomos aperfeiçoando o instrumento, pouco a pouco, abrindo para os advogados, permitindo uma maior liberalização. E o mais importante de tudo, me parece, é que essa maior transparência deu ao instrumento uma credibilidade grande e uma aceitação por toda a comunidade jurídica. A desembargadora Thaís Schilling também falou sobre os desafios enfrentados pelos juízes. Um dos primeiros desafios, um dos primeiros receios, eu chamaria assim, que havia, era de boicote, de que os juízes não iam querer aplicar precedente. Tanto que, num primeiro momento, havia muita resistência em admitir que, apesar de ter toda aquela regulamentação nova, aquilo que viesse através da repercussão geral seria, de fato, vinculante. O advogado Marcos Vinícius Coelho participou da elaboração do texto do mais recente Código de Processo Civil, que trata a repercussão geral com mais clareza. A repercussão geral torna previsível
a posição da Justiça. Torna mais nítida a segurança jurídica. E o que é fundamental, o tratamento igualitário entre todos os cidadãos. O seminário termina amanhã com painéis e uma oficina sobre as questões práticas a respeito da repercussão geral entre as equipes técnicas do Supremo, dos tribunais e das turmas recursais. O encontro é transmitido ao vivo pelo canal do STF no YouTube. E a gente continua nesse assunto, agora com mais uma reportagem da série produzida pela TV Justiça sobre os 15 anos da repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal julga temas relevantes e de grande impacto para o país. Sistema de cotas, fornecimento de remédios e vacinação de filhos estão entre eles. As teses firmadas pelo STF em casos com repercussão geral reconhecida têm efeito multiplicador. As decisões servem de guia para todo o judiciário brasileiro. Quem vê a dona Maíse tranquila, dirigindo pelas ruas de Brasília, não imagina o sufoco que ela já passou quando começou a trabalhar como motorista de Uber. Medo de represália dos taxistas, medo de represália dos próprios de insegurança do aplicativo, medo de tudo, onde a gente parava, levava muita multa. Depois do projeto passar pelo Congresso, a Presidência da República regulamentou o transporte de passageiros por aplicativo em 2018. Mesmo assim, os protestos permaneceram e o caso foi parar na Justiça. O Supremo, ao analisar um recurso extraordinário em maio de 2019, fixou a tese de repercussão geral. A Corte decidiu que é inconstitucional a proibição ou restrição por meio de lei municipal do transporte individual de passageiro por motoristas cadastrados em aplicativos, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Imagine o alcance de uma decisão dessa. Segundo o último levantamento do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, cerca de 1.400.000 pessoas no Brasil trabalham para aplicativos de transporte de passageiros ou de mercadorias. Com a decisão do Supremo, a dona Maíse entendeu o sentido da repercussão geral. Uma grande vitória para a gente, né? E um respaldo para todos esses nossos motoristas, nossos parceiros. Estamos bastante felizes quanto a isso. Quantos motoristas, quantas pessoas não foram beneficiadas, não é mesmo? Milhões. Eu te falo que milhões. Não é mil, não. São milhões. As teses firmadas em recursos extraordinários com repercussão geral fixadas devem ser aplicadas a todos os processos semelhantes, que estavam suspensos, aguardando o julgamento do caso Paradigma. O Supremo decide várias questões relacionadas à questão previdenciária em sede de repercussão geral. A gente teve a desaposentação, não é? Recentemente iniciou o julgamento de questões relacionadas, por exemplo, questão tributária. São várias as questões que chegam tributárias no âmbito do STF. O Supremo decidiu incidência do ISS sobre software. Em casos de negativa de reconhecimento da repercussão geral em recursos extraordinários, as decisões são importantes para nortear os órgãos do Poder Judiciário e os operadores do direito, porque evidenciam os temas que não podem mais ser apreciados pelo STF. Entre os casos com repercussão geral reconhecida, de maior impacto em processos sobrestados no país, está o tema 810, fixado no julgamento do recurso extraordinário sobre a validade da correção monetária e dos juros de mora em condenações impostas à Fazenda Pública. Antes dessa regra, incidiam diversas leis e emendas com índices de correção distintos em processos contra a União. Com a implementação da tese, unificou-se um entendimento sobre o fator referencial. Outro tema relevante julgado pela Corte como constitucional em 2012 foi sobre o uso de ações afirmativas, como o sistema de reserva de vagas por cotas, por critério étnico-racial, na seleção para ingresso no ensino superior. Uma coisa é vedar a discriminação, outra coisa é implementar políticas que levem à integração social étnica do afrodescendente diante dessas ações afirmativas e principalmente dessa integração social acadêmica. O STF julgou um recurso extraordinário do governo de São Paulo, que alegou que não deveria fornecer medicamento
à base de canabidiol a paciente com crises epiléticas. O Estado justificou falta de registro na Anvisa. O Supremo fixou o entendimento de que é dever do Estado fornecer medicamento imprescindível para tratamento, que, embora sem registro na Anvisa, tenha sua importação autorizada pela agência. Outro caso de destaque em 2020 foi o julgamento do recurso extraordinário com agravo, que pretendia desobrigar pais de vacinarem os filhos com base em convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais. O relator foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Por unanimidade, a Corte rejeitou o recurso. Por essas 3 razões que enunciei. 1, porque é possível, em certos casos, e esse é um deles, proteger a pessoa humana contra si mesma, porque aqui o interesse da coletividade deve prevalecer, porque no fundo estamos falando do direito à vida e à saúde de cada pessoa individualmente. E por fim, a Constituição manda cuidar prioritariamente do interesse da criança. Em 2022, um caso de repercussão geral do ponto de vista jurídico foi o julgamento do recurso extraordinário sobre interceptações telefônicas, feitas pela Polícia e Ministério Público. Os ministros entenderam pela validade das renovações das escutas, desde que demonstrada a necessidade da medida na investigação e diante de elementos concretos, ficando proibidas motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos, sem relação com o caso. À medida que o Supremo, órgão de cúpula do Poder Judiciário, fixa teses em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, o efeito é multiplicador. As decisões servem de guia para outros tribunais, como garantia da aplicação do princípio da segurança jurídica. Amanhã, na última reportagem da série, você vai ver como o Supremo investiu na divulgação dos processos relacionados à repercussão geral. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.